E hoje é dia de Seguro Sem Mistério, temos muita coisa legal para contar por aqui, porque nós vamos receber convidados especiais, convidados da Livo, vocês já conhecem a Livo, que é o novo momento da Livônios, vamos contar um pouquinho sobre isso, vamos falar um pouquinho de distribuição, vamos falar de corretor de seguros e muitas vantagens para estes profissionais parceiros da Livo e da Livônios. Mas antes, vamos escutar a vinheta? E já estão aqui comigo os diretores da Livo, meus amigos Marcelo Pitinini e Márcio Hubert. Muito prazer em receber vocês aqui no Seguro Sem Mistério, viu? Prazer é nosso poder participar. Obrigado, prazer é nosso. E vamos falar um pouquinho, vamos começar falando, né? Foi notícia aí em todo o mercado de seguros na semana passada que a Livônios agora é Livo, esse novo momento da Livônios. Nos contem um pouquinho sobre a Livo, Márcio e Marcelo. Bom, Júlia, a Livônios, como vocês já conhecem, né, é uma empresa que tem 132 anos, né, comemorando 133 agora em maio. Ela se tornou conhecida e diferenciada, né, pelo trabalho em cima da carteira de RC ônibus, né, se tornando hoje líder de mercado em termos de produção e em termos de resultado também, né, uma carteira que historicamente muito nervosa, que sempre deu muitos problemas para as seguradoras que com esse ramo operavam, né? Acabou se destacando através do nosso trabalho de subscrição, de atendimento, na hora do sinistro, de cuidado com as vítimas, né? E a partir de 2015 se inicia dentro da Livônios um processo um pouco diferente, né? Que é trabalhar nas linhas corporate, né? Nós tínhamos uma capacidade, uma capilaridade muito grande, a gente tem 17 escritórios através do Brasil e a gente operava somente no ônibus, né? Então surge, a partir de 2015, a ideia da Livônios Corporate, né? Em que a gente começa a fechar parceria com algumas seguradoras, com novos produtos, explorando inclusive novos produtos da Essor, que é a nossa parceira no RCO, como o exemplo do seguro de RD Máquinas e Equipamentos Agrícolas, né? E quando a gente chega num patamar de produção, né, que a gente diz assim, ó, viramos adultos, né, nesse mercado corporate, surge a ideia da gente separar as operações, né? Então surge a Livo, né, que é uma empresa que vai atuar especificamente dentro das linhas corporate, deixando a Livônios com o seu core, né, com todo o seu conhecimento dentro do RCO. Então, a Livo surge para operar o que até agora a gente chamava de Livônios Corporate, né? Com a mesma dedicação, com o mesmo conhecimento, com essa mesma identidade que é voltada a atender o corretor de seguros, né? Nós somos uma subscritora, nós somos consultores, né? A gente quer levar ao nosso parceiro corretor de seguros toda essa experiência e a tranquilidade, né? Para que ele possa tranquilamente, em todos os produtos que a gente trabalha, ter a Livônios e as companhias que a gente representa como uma opção viável para trabalhar. Por quê? Porque ele tem atendimento, porque ele tem confiança, que ele sabe que nós temos uma rede de especialistas para cada produto e para cada seguradora que trabalha com a gente, né? Eu fiz um resumo, né? Um resumão um pouquinho do que eu acho que o Marcelo pode completar para a gente aí. Claro, mas antes do Marcelo também completar para a gente, eu queria falar que quando nós noticiamos aí a marca da Livo, a gente recebeu muitos comentários das pessoas falando que a marca é muito bonita e muito moderna, então fica aqui o nosso parabéns, viu, a vocês dois e a todo o corpo diretivo da Livo e da Livônios, porque realmente ficou uma marca muito legal e vem aí para somar o mercado. Mas, Marcelo, completa para a gente um pouquinho mais sobre a Livo. Bom, é muito gratificante poder fazer parte de tudo isso, né? Eu me juntei ao grupo tem quase 2 anos, né? Indiretamente, eu comecei junto com o Márcio essa operação do corporate, mesmo antes de trabalhar na Livônios, né? Eu trabalhava em uma seguradora na época e quando a Livônios iniciou esse projeto da área corporativa, eu, como head da área comercial dessa seguradora, eu acreditei muito nesse projeto, muito mesmo, porque a gente está falando de uma empresa com mais de 130 anos de trabalho, quer dizer, não tem como, né? Uma solidez fantástica, uma estrutura técnica invejável,
capacidade dos funcionários, enfim. E de 2 anos para cá, quase 2 anos para cá, eu recebi um convite para me juntar a Livônios, saí de São Paulo, vim a Porto Alegre, e de lá para cá a gente foi colocando toda a nossa estratégia, todas as nossas ideias, e é o que o Márcio falou, o grande objetivo é a gente transformar a Livo numa estrutura altamente técnica, comercial, de respostas rápidas, uma estrutura de apoio para o corretor, seja um apoio técnico, a gente internamente, a gente quer desenvolver muitos, não só produtos, mas também serviços, centro de capacitação, a gente quer se tornar realmente um lugar onde o corretor se sinta bem, onde ele consiga ter onde colocar os seus produtos e ele consiga crescer também profissionalmente. A gente quer realmente oferecer para esses corretores um serviço realmente diferenciado, dinâmico, ágil, inovador, obviamente, né? E toda essa marca, as cores, toda a ideia da Livo, ela remete a isso, né? A inovação, a uma coisa leve, e ao mesmo tempo que é leve, ela é extremamente cativante, né? Então, tenho muito orgulho de ter feito parte, de estar fazendo parte de tudo isso. Marcelo e Márcio, eu sei que vocês aí também fizeram uma remodelação, né, na maneira de distribuição, nessa forma de distribuição, inovando nessa questão de estar junto com os corretores. Como é que foi mais ou menos isso? Como eu falei antes, nós temos já 17 escritórios pelo Brasil, né? Então, a partir de 2018, a gente começa a pensar no nosso escritório focado nas linhas corporate, né? Então, a gente teve o nosso primeiro case no Centro-Oeste, onde a gente tem um escritório que é focado nas linhas corporate, e como não poderia deixar de ser, né, a mola mestra, o principal produto desse escritório acaba sendo o seguro RD de máquinas e equipamentos agrícolas. Nós temos uma ideia de, até o final do próximo ano, né, ter, no mínimo, 25 escritórios pelo Brasil. Então, a gente tem mais... Nós temos 17, a gente tem mais 8 posições para colocar em termos de escritórios focados na linha corporativa, né? Paralelo a isso também, a gente começa em meados do ano passado a operar com um centro de relacionamento digital, né? Onde a gente tem uma equipe de marketing que capta corretores, né? E a gente traz para dentro do nosso CRD, onde nós temos especialistas, né? Vamos usar o exemplo do seguro de vida, da parte de benefícios, né? Onde a gente tem seguro de vida, de AP, a gente tem odonto, a gente tem, inclusive, assistência à saúde, né? Nós temos uma especialista. Quando o nosso setor de marketing nos direciona um corretor que conseguiu levantar através de uma geração de lead, a gente entra em contato com a nossa especialista, com esse corretor, para apresentar Livônios, para apresentar o nosso modelo de atendimento, os nossos diferenciais, tudo que a gente pode oferecer como uma consultoria para esse corretor, né? Então, esse é uma das situações que a gente está se reinventando até em função da pandemia, né? Hoje, os nossos escritórios não estão conseguindo visitar os corretores, né? Porque a gente está com a questão do isolamento e tudo. Então, tu tem que fazer alguma coisa diferente. É óbvio que os escritórios também estão ligando, né? Os seus corretores, que já são atendidos, mas a gente precisa crescer. Nós temos o objetivo aí de daqui a 2 anos, né, temos mais de 10 mil corretores ativos dentro da nossa carteira, né, e para a gente fazer isso, a gente tem que acabar fazendo coisas de maneiras diferentes, né, porque se tu sempre repetir a mesma receita, tu já sabe o resultado que vai acontecer. Então, esse centro de relacionamento digital, no trabalho com especialistas, e o crescimento do número de escritórios também, né, são as nossas apostas mais fortes para a gente trabalhar a distribuição. Que legal. Marcelo, vantagens do corretor de trabalhar com a Livo? Olha, isso é bem importante você falar, porque o corretor é a nossa base de sobrevivência. Corretor, a gente vive para o corretor de seguros. Tá? Nós distribuímos os produtos da seguradora. A seguradora, ela entende, ela conhece a nossa maneira de distribuir, ela sabe do relacionamento que nós temos com os corretores, e quanto a gente preza esse relacionamento, né? E os corretores, em contrapartida, conhecem o nosso trabalho, então isso realmente é uma receita de sucesso.
qual que é a vantagem que o corretor tem de operar com a gente? Quando se cria um centro de relacionamento digital, você tem que criar um centro de especialistas, né? Você tem que mudar um pouco a sua maneira de tratar e de desenvolver todo esse relacionamento. Pra você ter uma ideia, a Livonius, ela tinha uma linha de produto praticamente que era o RCO, que obviamente é a liderança do mercado todo. A área corporativa veio para compor outras linhas de negócios e focar de uma maneira bastante estruturada. Pensa bem, a gente tem hoje 5 pilares que vão levar a Livonius a ser uma das maiores distribuidoras do produto de seguros do Brasil, que é o RC Ônibus, que já é hoje conhecido, estruturado, a gente tem a liderança do mercado, mas a gente ainda consegue buscar mais um pedaço desse mercado. A gente tem as outras linhas, a PO Rural, a linha de P&C, a linha de benefícios e a linha que a gente chama de No Insurance. O que é essa linha? São produtos que não são produtos de seguros, mas eles são totalmente relacionados aos seguros. Por exemplo, a gente tem assistência, a telemedicina, que não é um produto de seguro, mas ela está totalmente ligada ao seguro-saúde, por exemplo, né? A gente tem aí assistência PET, que não é um produto de seguro, né? Mas ela está ligada a seguros. Então, para isso, para criar uma estrutura dessa, a gente contratou especialistas. Para você ter uma ideia, Livonius, nós contratamos 6 funcionários no ano passado, só para essa operação. No ano de pandemia, a gente contratou 6 novos funcionários para essa operação, especialistas em PO Rural, especialistas em P&C, especialistas em benefícios, para que a gente pudesse conversar com o corretor de uma maneira bastante estruturada. O corretor gosta, ele se sente muito mais seguro quando você conversa, discute com ele, né, explica para ele exatamente qual é a função, o papel do seguro, o papel daquela linha de produto, né, você deixa o corretor um pouco bem mais tranquilo e seguro em trabalhar com a gente. Né, esse tipo de operação, ela é mais ágil, a gente consegue, obviamente, prazos mais curtos, a gente consegue colocar riscos um pouco mais difíceis, então o corretor ele tem a segurança de um ótimo trabalho, um ótimo atendimento técnico e toda a solidez de uma companhia com mais de 130 anos de vida, né? Perfeito. Márcio, eu queria saber também, olhando agora para o lado das seguradoras, né, a vantagem de ter uma parceira, de ter a Livo ao seu lado. Júlia, além do nosso poder de distribuição, né, o fato da gente trabalhar com especialistas, né, isso faz com que a qualidade, né, do serviço que a gente esteja prestando, né, que a qualidade do atendimento que a gente presta ao corretor seja num nível muito elevado, né, e é justamente essa é a maior diferença que a gente leva para o nosso corretor, né, o que tu vai ganhar sendo atendido pela Livonius, né, tu vai ter uma equipe de especialistas, tu vai ter uma empresa que é focada em atendimento, né, a gente consegue muitas vezes negociar com as companhias melhores condições, né, um exemplo que a gente pode dar, o seguro de máquinas e equipamentos agrícolas com a Essor, quando iniciou, né, nós tínhamos condições exclusivas do produto, que ninguém mais tinha dentro da Essor, o produto não era distribuído unicamente por nós, mas somente nós, por exemplo, tínhamos a cobertura de danos rasteiros, né? Então, assim, a gente sempre consegue negociar e através do conhecimento adquirido, né, ao longo desses, não vou falar dos 132 anos, né, mas desses últimos anos, o trabalho que tem sido feito de fortalecer a área corporate, né, nós temos uma equipe hoje de 8 meninas, assim, que são na parte das especialistas, né, que são pessoas que vieram de mercado, que são pessoas que têm conhecimento, que passam por todo um treinamento dentro da Livonius, junto da companhia. Então, eu digo assim, a coisa mais importante que uma companhia enxerga na Livonius é a qualidade técnica que a gente dá a essa distribuição. Entendeu? O corretor, ele tem a tranquilidade de ter o melhor atendimento e a seguradora tem o conhecimento, assim, eu estou entregando, isso aconteceu na época que o Pete estava na seguradora anterior, né? Ele pode falar melhor a tranquilidade que ele tinha de trabalhar conosco
por saber que nós tínhamos uma equipe qualificada para poder distribuir os produtos, né, porque a gente sabe que, infelizmente, hoje a gente tem muito serviço que não é prestado da maneira adequada, né? E a gente sabe que a gente só pode se destacar oferecendo o melhor. Eu tenho que ser a melhor prestadora de serviço nesse segmento. Eu tenho que dar o melhor atendimento. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso compromisso. E eu acho que é isso que acaba encantando as seguradoras, né? Que a gente já tem várias parcerias aí que foram construídas nesses últimos anos. Posso só fazer um complemento? A gente chega, muitas vezes, onde a seguradora não consegue chegar, tá? Porque a gente tem 17 escritórios no Brasil inteiro. Então, muitas vezes a seguradora pretende e quer iniciar uma operação, vou falar no Centro-Oeste, por exemplo. Putz, mas eu vou ter que montar uma operação no Mato Grosso? Não, a gente tem. Então, ela usa a nossa base de distribuição. Que legal. Antes a gente estava falando um pouquinho justamente sobre essa questão, vocês citaram, né, da pandemia, nesse momento que ainda estamos vivendo. A gente sabe também que a Livonius e a Livo carrega essa experiência centenária já da Livonius, né? Então isso é muito importante. Mas eu gostaria de perguntar para os senhores por que se reinventar, né, e colocar a Livo aí no mercado neste momento de pandemia. Como é que vocês enxergam isso? Júlia, na realidade, o processo ele vinha amadurecendo já, né? Como a gente inicia lá em 2015, já com a parceria com a seguradora anterior, né? Esse processo ele vinha numa maturação muito forte. E aí, claro, a gente entende que vem a pandemia, que dá dificuldades, só que a gente não tem como interromper esse processo, né? Ele é um processo que a gente se adequou a trabalhar ano passado, né? A gente se multiplicou para fazer treinamentos, para fazer vídeo com os corretores, para criar materiais novos para envio digital, porque isso é uma cadeia de movimentos que tem, não existe a receita única de que a gente pode fazer, eu vou fazer uma coisa e vai dar certo. Não, eu tenho que fazer 1000 coisas. Né? Então, assim, a gente se reinventou em todo esse momento. E a pandemia, ela veio, e infelizmente, a gente vive essa realidade triste hoje, só que a gente não pode parar. Entendeu? Não tinha como interromper, sob pena da gente perder a linha da evolução do negócio. Né? E eu te digo assim, ó, com muita tranquilidade, ocorreu de uma forma muito natural. Muito natural. Né? Nas linhas, utilizando um exemplo só, na linha de penhor rural, né, da parte de seguro de RD de máquinas e equipamentos agrícolas, né, que a gente fala do penhor rural e de benfeitorias, a gente cresceu mais de 80% ano passado. E a previsão para esse ano é um crescimento superior a 100%. Né? Então, não tem como a gente parar, entendeu? Graças a Deus, o movimento veio de uma maneira tão consistente, né, que ele acaba fazendo com que a gente tenha que achar soluções para poder atender o corretor, atender o novo parceiro, atender o agricultor, no caso, em que nós estamos falando do seguro de RD de máquinas, né? Então, essa situação foi muito natural. Ela ocorreu de uma maneira, assim, para atender uma demanda que vinha crescendo, não tinha como interromper. A gente disponibilizou uma coaching para fazer um trabalho com todos os nossos colaboradores, né? Ela fazia trabalhos em grupos, justamente para trabalhar essa novidade, né? O que todo mundo chamava de novo normal. Então, isso foi uma maneira que a gente encontrou de dar um apoio para os colaboradores, para que eles se sentissem um pouco mais acolhidos, né, estando longe da matriz. Como você sabe, nem todo mundo tem uma estrutura para poder exercer e desenvolver esse tipo de trabalho dentro de casa. Então, o trabalho com as pessoas, o trabalho que a Livonius fez com as pessoas foi muito importante e fundamental para que a gente conseguisse manter um nível, e até, dependendo da gente, a gente teve situações na operação do RSO, por exemplo, que a gente teve crescimento operacional. E isso é muito positivo, né, extremamente positivo. Então, foi muito gratificante passar por tudo isso. Participamos ativamente, isso é importante. Que legal. Gente, nosso bate-papo aqui foi muito legal, mas para a gente aí sanar todas as dúvidas de quem vai estar nos assistindo, nossos telespectadores por aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta final, né? Fica evidente toda essa expertise da Livonius e da Livo, fica evidente também que vocês estão preocupados sempre em promover esse ambiente de
inovação, né, e está sempre ao lado dos corretores de seguros. Então, eu gostaria que vocês fizessem aí uma consideração final voltada para o corretor, que é o grande parceiro de vocês, e que vocês também nos contassem qual é a expectativa de vocês nesse primeiro ano de operação da Livro, né? Bom, perfeito. Então, em primeiro momento, agradecer pela oportunidade, Júlia, né, de estar participando com vocês aí do programa, né, e falar para os corretores que a Livo, né, nada mais é do que uma empresa do grupo Livônios, né, em que acaba se separando por uma questão de identidade, né, mas os princípios são os mesmos. Então, quem já conhecia Livônios, na realidade, conhece a Livo, né? A gente trabalha sempre para fortalecer as relações. O nosso objetivo é levar consultoria para que o corretor possa vender mais e vender com muita qualidade, né? Isso que é importante, né? A venda bem feita, a venda consultiva, né? Isso é a coisa mais importante. Esse ano a gente tem como objetivo dobrar a base de corretores ativos, e nós temos um desafio que é um crescimento em torno de 140% em termos de produção do que foi feito em 2020. E eu te digo assim, Júlia, mas é um ano que está começando difícil, é um ano que a gente ainda continua com a pandemia, num momento pior do que estava no passado, só que o trabalho que a gente vem desenvolvendo, né, e sempre que nem o Marcelo falou, priorizando pela segurança das pessoas, né, e o aumento do volume de negócio nos permite sonhar com a realização desses dois objetivos, né, que é dobrar a base de corretores ativos e esse crescimento de 140% em cima do que foi produzido. Eu tenho certeza que se a gente estiver conversando aqui no final do ano, início do ano que vem, né, a gente vai resgatar essa conversa, eu vou dizer, não era sonho, né, não era devaneio, era planejamento, entendeu? Estava planejado, e a gente sabe que aquilo que se planeja, né, acontece. Perfeito. Marcelão? Obrigado, Júlia, obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer falar com você e passar uma mensagem para os corretores de seguros. Bom, antes de mais nada, a Livônios e a Livo são empresas de pessoas que gostam de pessoas, né? A gente gosta de relacionamento. O nosso grande objetivo é criar relacionamentos de longo prazo, né? Porque o relacionamento de longo prazo, ele te traz toda a base de crescimento, toda essa base de crescimento que o Márcio falou, que a gente quer realmente construir relacionamentos. Todas as reuniões que a gente faz com a nossa equipe, eu sempre falo para os comerciais, como responsável comercial da operação, eu sempre falo, cobrar meta é importante, né, mas cobrar relacionamento é fundamental, porque a relação que a gente tem com o corretor e a confiança que a gente transmite, que a gente conquista, é o que vai fazer com que ele trabalhe com a gente, né, porque ele vai falar, por que eu vou trabalhar com a Livo e não vou trabalhar direto com uma seguradora? Né? Os corretores que operam com a gente sabem o porquê, porque eles têm exatamente isso, eles sabem que a Livo é uma empresa voltada a pessoas, né, que a gente constrói relacionamentos de longo prazo. Isso não tem como não dar certo, né, porque você tem competência, você tem tradição, você tem história, e você tem capacidade, né, você soma tudo isso, você chega realmente numa fórmula que é uma fórmula de sucesso, que é o que a gente vai ter com certeza absoluta na nossa operação, né? A gente fechou muito bem o ano passado, como o Márcio falou, esse ano a gente fez uma programação bastante audaciosa, né? E, se Deus quiser, a gente vai estar aqui de novo ano que vem, falando dos resultados obtidos. Com muita satisfação, com certeza. Que legal, isso mesmo, com certeza. O Márcio falou ali, quem sabe a gente esteja aqui no final do ano, no ano que vem. Não, com certeza, ó, a gente já assume o compromisso aqui de estarmos os três novamente falando sobre os resultados. Pode ser? Mas claro, perfeito, combinado.
Muito legal ouvir vocês. E eu estava passando aqui, ó, um pouquinho das redes sociais da Livo. Então, quem não segue, segue ali no Instagram. Tem o site também. Livonius MGA é no Instagram. Mas quem entrar no site lá da Livo, quem entrar no portal do JRS também vai achar o bannerzinho da Livo ali e entra no site, entra em todas as redes sociais. Vamos curtir, vamos apoiar, porque essa marca veio para ficar, né, Marcelo e Márcio? Com certeza. Sem dúvida, com certeza. Vou agradecer imensamente a participação de vocês aqui conosco no Seguro Sem Mistério. E, como já disse, temos o compromisso, hein, de voltar no final do ano, a qualquer momento. Então, tem muito mais informação sobre a Livo. Continuem acompanhando no jrs.digital, a comunidade de seguros que mais cresce no Brasil. E a gente vai continuar aí dando todas essas dicas seguras para todo esse mercado, todos os corretores, todas as seguradoras e todo mundo que nos assistiu por aqui. Tem muito mais Seguro Sem Mistério. A qualquer momento voltamos.